Então, o tema da aula, pessoal, é artropatia, né? Eu vou até colocar assim, que às vezes a pessoa escreve alguma coisa e eu não vejo. Deixa eu fazer só assim, chat. E aí, pelo menos, que eu consigo ler aqui o chat, se alguém escrever. Bom, então, o tema da aula hoje é artropatias, né? E aí, pessoal, esse tema é um tema muito longo, muito longo. Tem muita doença que dá para dar nas articulações, né? Então, a gente dividiu a aula em casos clínicos, tá? E aí, basicamente, a gente começa com o primeiro caso clínico. A história que é quase a história do seu pai, viu? Ó, mulher de 72 anos, com história de dor crônica no joelho e crepitação, tá? Então, a clínica é essa, pessoal. Isso aí chega a rodo no PSF, na sua vida como médico, né? É muito comum, o paciente se incomoda dele sentir esses treques, né? E dá dor também. Então, qual é a sua conduta para você dar o diagnóstico desse paciente? A primeira coisa que você vai fazer, certo? Alguém sabe aí, ó? Exame físico? Arrasou, Ricardo. Sem dúvida, exame físico, né? Então, você já vai fazer o exame físico, vai ver que tem realmente a crepitação. E aí, assim, você pode perguntar qual é a profissão dele, né? Se ele é atleta, se ele faz muito esporte, isso tudo vai te ajudando a raciocinar e a pensar numa coisa, né, específica. Você pode pensar, se você tiver mais inclinado para uma doença inflamatória, você pergunta quando acorda, se aquilo ali é pior, né? Se demora mais de uma hora para melhorar aquela dor, não é? Então, assim, você vai formulando através da clínica suas hipóteses, tá certo? Agora, quando eu falo de exame radiológico, não tem para ninguém, pessoal. O primeiro exame, graças a Deus, é o mais simples e o mais barato. É raio-x. Tá? Então, o simples raio-x é aqui que você vai usar a mão dele. Lembra lá do primeiro semestre? O raio-x é muito bom para ver osso, tá? Muito bom para ver osso, para ver espaço articular. Ele não vai ver bem ligamento. Então, Ricardo, seu pai que não tem ligamento, não vai ser a praia dele. A gente não vai conseguir avaliar muito bem isso aqui, tá? Mas a parte óssea, né, a gente vai conseguir avaliar bem, tá certo? Então, essa história de crepitação, né, você tende a pensar que deve ter realmente alguma coisa de acometimento de cartilagem, mas para ter crepitação significa que já tem osso batendo em osso. Então, eu já vou conseguir ver isso aí no raio-x, né? Já deve ter osso batendo em osso, que está rangendo, tá? Então, isso a gente pede raio-x. Raio-x de joelho, AP e perfil. Lembrem-se sempre, 2 incidências, tá? Eu preciso de 2 incidências de raio-x, beleza? E aí, o que é que eu vou encontrar nesse paciente? Basicamente, pessoal, quando a gente olha para um raio-x, a gente observa se é simétrica, olha para esse espaço articular, certo? Perceba que esse espaço articular, a gente tem aqui o fêmur, isso aqui é a tíbia, tá? Aqui tem um pouquinho de fíbula, aqui. A fíbula, ela é lateral. Então, esse é o compartimento, né, medial, certo? E esse é o compartimento lateral do fêmur tibial, tá? Então, esse aqui é o medial, esse aqui é o lateral, porque a fíbula está aqui. Então, observe que existe uma assimetria nessa redução do espaço, certo? Então, esse lado aqui medial, ele tá ele tá menor do que esse. Isso já é uma coisa que tem que chamar a atenção da gente, porque quando a gente está diante de artrose, que é a principal acometimento articular que a gente tem é justamente a artrose, é uma doença do envelhecimento, vai comendo cartilagem, né, e você acaba sem conseguir ter aquela proteção que aquela articulação deveria ter, e aí acaba encostando o osso no osso, tá? Então, e aí dá isso. Então, a artrose, tá? Osteoartrose ou artrose, basicamente ela costuma ser assimétrica, tá? Ela é assimétrica e costuma ter redução principalmente desse compartimento medial do joelho, tá? Se você imagina, Beatriz, você está imaginando que isso aqui está encostando, ó, bate de vez em quando a pessoa movimenta, bate essa parte do fêmur nessa parte da tíbia, tá? Justifica essa parte ser mais branca do que essa? O que é que você acha? Acho que sim. É Como se exatamente ficasse esse. machucando, né? Exatamente. O nosso corpo entende assim, cara, eu tenho que melhorar a qualidade desse osso.
porque está batendo direto, e se eu não criar osso aqui, se eu não fizer criação osteoblastos, né? Se eu não criar aqui osso, esse osso vai quebrar, de tanta pancada, certo? Então, por isso que ocorre a esclerose. Estou vendo aqui que tem uma área mais branca, vocês estão percebendo essa área branca? Isso aqui é a Professora, uma esclerose. dúvida. Diga, querido. Na parte da... Peraí, do fêmur, logo nessa região onde está mais com esclerose, é um osteófito esse prolongamento? Aqui tem osteófito, eu vou te mostrar onde tem osteófito. Biquinho aqui, ó, osteófito. Isso aqui é um osteófito. Isso aqui é um osteófito. Mas você está se referindo a isso aqui, né? Não, Isso professora, mas um pouquinho mais para... Pronto, exatamente, essa região. Isso aqui. Não, isso provavelmente não é um osteófito, é só a cortical do osso mesmo que aumenta de tamanho. Os osteófitos Entendi. geralmente são biquinhos, tá? Ó. Perceba que tem tipo um biquinho aqui, ó. Isso aqui é osteófito. E isso aqui são as espinhas, tá? Isso aqui é as espinhas tibiais, isso aqui é normal. Só que com a osteoartrose, isso aqui também cresce. Então, perceba que essa daqui está mais esclerótica e maior do que essa, ó. É um achado também que a gente pode ver na osteoartrose, tá? Esse crescimento da espinha tibial medial e fica mais esclerótica, tá? Essas duas corcovas aqui, elas são habituais na tíbia, tá? Então, é só para vocês terem ideia. O que mais caracteriza, então, pessoal? Mais caracteriza, né? Existem esses 4 achados aqui, ó, de uma osteoartrose, tá? Redução do compartimento femorotibial medial. Quando eu estou no joelho, vai ter essa situação, né? Se eu não estiver no joelho, não vai ser esse compartimento, tá? Então, você percebe que o medial geralmente é o mais acometido. Nas outras articulações e no joelho, redução articular assimétrica. Então, o compartimento, né, onde no local onde tem espaço articular, ele vai ficar assimetricamente menor ou maior, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem clássica da osteoartrose. Outra coisa são os osteófitos marginais, que é esses biquinhos, né? Que você perguntou o que é osteófito, são esses biquinhos aqui, ó. Tá? Esses biquinhos aqui que crescem, né, na margem do osso, isso aqui são os osteófitos. E, por fim, esclerose subcondral. Abaixo da esclerose, né, abaixo, justamente abaixo da articulação, bem em contato, ó, tem essa esclerose aqui, essa área mais branca, tá? Isso aqui é uma coisa que é muito comum na osteoartrose. Interessante lembrar que o principal diagnóstico de osteoartrose é artrite reumatoide, tá? Na artrite reumatoide, eu não tenho esse acometimento assimétrico, isso é, o acometimento é simétrico, e geralmente eu não vejo esclerose óssea, é o contrário, eu vejo osteopenia. Olha que interessante, tá menor, encostando osso com osso, e ao invés de ter esclerose, tem osteopenia, tá? O corpo da gente não entende aquilo como uma agressão, ele não se protege, entendeu? Como se você pensasse dessa forma, tá certo? Ficou claro? Professora, nessa imagem tem esses 4 achados, então, não é isso? Tem, Ah, nessa tá. imagem tem os 4 achados, tá? Porque aqui, como é joelho, né? Então, o compartimento medial, ele tá menor. Tem uma redução assimétrica do espaço articular, tá? Aqui tem osteófitos marginais e tem esclerose subcondral. Beleza? Obrigada. De nada, querida. Próximo slide, mesma coisa, só mudei o lugar, tá? Isso aqui é uma osteoartrose do quadril, tá? Do quadril, essa porção aqui mais superior do acetábulo, né? Isso aqui é o acetábulo e a cabeça do fêmur, né? A região mais superior, ela geralmente fica menor do que a medial e a inferior, tá? Então, também tem uma redução assimétrica do espaço articular, beleza? Também tem redução assimétrica. Outra coisa, esclerose, chama a atenção essa esclerose, nessa área bem branca aqui, nessa região acetábulo e da cabeça do fêmur. E aí vai surgir aqui nessa imagem um outro achado que não tinha lá naquela imagem. Vocês percebem que dentro dessa área de esclerose tem uma área aqui um pouco mais radiotransparente, mais escurinha, ó, arredondada, escurinha aqui, ó. Percebe? Sim. Isso aqui são cistos subcondrais, tá? Então, eventualmente, na osteoartrose, a gente pode ter esses cistos subcondrais.
No meio da área esclerótica, tem umas áreas que não responderam àquele atrito e ficaram como que a gente chama de cisto, tá? Cisto ou geodo, é a mesma coisa, tá certo? Aqui é em menor intensidade a esclerose, ó, mas você percebe que tem um cisto bem visível aqui, ó. Essa área mais radiopaca, né? Dentro do esclerose, tem uma área que é mais esclerótica aqui, né? E não era para ter nada branco aqui, era para ter o osso todo a mesma textura, tá? Perceba que essa região aqui superior, ela é levemente mais branca, então existe uma leve esclerose aqui, e tem uma área cística aqui, ó, aqui, e também na cabeça do fêmur, tá? Então, são exemplos de coisas que a gente pode encontrar na osteoartrose, tá? Professora, Diga. o que define a osteoartrose? O que define, radiologicamente falando? Basicamente, esses achados aqui, ó. Vamos colocar no que a gente tá mesmo, tá? Ó, redução do espaço articular, tá? Redução do espaço articular, geralmente de forma assimétrica, tá? Esclerose subcondral, cistos subcondrais, tá? Basicamente isso. Então, redução do espaço de forma assimétrica, esclerose subcondral e cistos subcondrais, tá? Esses 3 achados são bem clássicos, tá bom? Então, basicamente isso. Tranquilo? Tem algum que seja obrigatório? Algum achado obrigatório? Geralmente, a esclerose e a redução do espaço articular, eles estão em todos. Esclerose e redução do espaço articular estão em todos, tá? Lembra que a redução do espaço articular é assimétrico, tá certo? Assimétrico. Então, esses 2 são os principais. Os principais. E a gente olha, tem que ter isso aí. Se tiver esses 2, eu já digo que é osteoartrose, tá? Outra coisa que tem muito, pessoal, é osteófito, né? Que aqui não apareceu aqui na imagem escrito osteófito. Ah, tá aqui, ó, esse biquinho, osteófito, tá? Osteófito também. É muito comum a gente ver osteófito, tá? Então, se você tiver aqui assim, nossa, vou memorizar, memoriza o osteófito, que é a cara mesmo, a cara de osteoartrose, e esclerose subcondral e redução do espaço articular de forma assimétrica, tá? Fica com essas 3 opções aí para você memorizar a osteoartrose, tá? Basicamente, pessoal, todas as articulações do nosso corpo podem sofrer osteoartrose. Todas. Quanto mais a gente usa, mais provável é da gente desenvolver isso, tá certo? Se você olhar o esqueleto, né, axial e as articulações de um maratonista, com 40 anos, o cara é cheio de osteoartrose, por conta do impacto, tá? Quer queira ou não, as articulações ficam batendo uma na outra, né? Não tem cartilagem que resista ao impacto de 4 horas correndo, né, por dia, não tem condição, tá? Então, memoriza isso. Dentro da mão, pessoal, na mão, a osteoartrose tem um local preferencial. Ela gosta de acometer a articulação interfalangiana distal. Distal, certo? Distal. Olhe para os dedos da sua avó, olhe para os dedos do seu avô, olhe para os dedos da sua mãe, tá? É muito comum a gente ver isso, tá? A articulação distal, ela fica aumentada. E aí, olha só, vou dar um zoom, tá? Percebe que tem esclerose. Esclerose, deixa eu tentar aumentar aqui. Tem esclerose, eu tenho uma área branquinha aqui, tá vendo? Esclerose. E tem aqui também, tem uns biquinhos, ó, os osteófitos aqui, ó. Um biquinho que surgiu bem aqui, outro biquinho aqui, outro biquinho, tá? Osteófitos, tá certo? Então, lembra disso com muito carinho, tá? Outras doenças que acometem a mão, artrite reumatoide novamente, que a gente vai ver as particularidades dela, e a artrite psoriásica. Então, sempre que você vir alteração na mão de pessoas, você tem que pensar nessas 3 doenças. A osteoartrose, que é a mais comum, tá? Você vai ver esses achados. A artrite reumatoide, que aí você não vai ver a esclerose, você vai ver a osteopenia, você não vai ter essa parte branquinha, tá? É um achado que fica muito claro na sua cabeça, osteopenia. E quando eu vou para a artrite psoriática, eu tenho lesões em saca-bucado, é como se arrancasse um pedaço do osso, tá? Saca-bucado, e ocorre luxação verdadeira, luxação mesmo dos dedos. Os dedos afilam e ficam em ponta de lápis. A gente vai chegar daqui a pouco lá, tá? Tô só adiantando para vocês. Aqui na osteoartrose,
foca na redução do espaço articular, na esclerose subcondral, nos osteófitos e, eventualmente, pode ter cisto subcondral. São os mesmos achados do joelho, do quadril, né? São esses 4 achados que a gente sempre, geralmente, encontra, tá? Então, foca nos achados que eles se perpetuam, tá? Quando eu estou diante da coluna, pessoal, a gente preferiu falar desse assunto aqui com vocês, porque é muito comum a gente ter paciente que tem essa doença de DISH, sabe? DISH chama hiperostose esquelética idiopática difusa. É como se tivesse um crescimento, tá? Que forma uma anquilose entre os corpos vertebrais, ó. Vai crescendo uma ponte óssea. Cresce uma ponte óssea aqui, certo? Nessa porção anterior do corpo vertebral, tá? Isso aqui é como se fosse o ligamento anterior, que ele faz ele cresce um osso, faz pontes, tá? Isso aqui não é osteoartrose. Isso não é um simples osteófito. Isso é uma ponte óssea, tá? Como é que eu vou saber que isso não é osteoartrose? A altura do disco está preservada. Preservou a altura do disco, tá? A gente falou disso aqui, tá falando disso aqui, pessoal. Isso aqui gosta de cair em prova de residência, tá? Gosta de cair. Então, por isso que a gente está falando especificamente dessa alteração. Então, se você tem um crescimento ósseo em forma de pontes, certo? Que você não teve redução da altura do disco, tá? Isso não é osteoartrose. Isso é uma doença específica, que chama hiperostose esquelética difusa idiopática, tá? Que é do inglês DISH. DISH em inglês é prato. A galera faz, às vezes, umas pegadinhas assim com prato, tá? Que o prato vai cair no chão, cuidado para não derrubar o prato, né? Não escorregar na casca de banana, tá? Tem umas pegadinhas assim em inglês. Próximo caso. Ficou claro, pessoal, osteoartrose para vocês? 4 achados clássicos, né? Redução do espaço articular, esclerose subcondral, cistos subcondrais e osteófitos. Guarda isso para vocês. Guarda que a redução do espaço articular é assimétrica. Tranquilo? Próximo caso. Alguém lembrou aí de doença na família? Ninguém lembrou mais não, né? Ficaram só com esses mesmos de osteoartrose e problema de ligamento, né? Então, assim, por que eu perguntei? Porque esse segundo caso é a segunda doença reumatológica mais comum, tá? Então, a primeira é a osteoartrose, a segunda é essa doença aí. Então, trata-se de uma mulher de 50 anos, com dor e inchaço nas mãos e punhos, que piora pela manhã, com rigidez matinal maior que 1 hora. O que você tem que pensar, né? Tem que ficar com a orelha em pé. Qual o diagnóstico você tem que cogitar nessa situação? Artrite reumatoide? Reumatoide, tá? E aí, para você memorizar para a prova de residência, tá? Mãos, pés e punhos. Mãos, pés e punhos. Artrite reumatoide é mãos, pés e punhos, tá? Só acomete aí? Não, pessoal. Acomete também outros lugares, tá? Às vezes, inclusive, a articulação atlantodental, C1, C2. Acomete aí. Mas na prova de residência, é mãos, pés e punhos. Certo? Então, decora. Mãos, pés e punhos. É chato, decora. Mãos, pés e punhos, artrite reumatoide. Então, você tem que pensar nessa doença quando você está diante disso. E, mais uma vez, depois da história clínica, né? O exame que você vai escolher pedir é o raio-x de mãos e punhos, tá? Então, o que é que a gente encontra aqui numa radiografia de mãos, punhos e o pé? O pé também eu vejo, né? Então, o que é que eu encontro aqui? Aumento de partes moles periarticular. Você consegue ver, não sei se vocês conseguem, deixa eu fazer aqui olha para cá as partes moles dessa região, pessoal. Vocês estão vendo que as partes moles no raio-x eu consigo ver que está mais branco, ó. Vocês estão percebendo isso? Sim. Aham. Então, as partes moles, elas aumentam de tamanho, tá? Isso por conta de inflamação, tá? Outra coisa, osteopenia periarticular. Quando você vai olhar bem
isso aqui fez uma fusão, tá? Por isso que você perdeu aqui, você não consegue mais nem ter espaço aqui. Isso é uma alteração que às vezes acontece. Mas se você olhar bem, você percebe que na localização onde tem o acometimento, né? Olha só isso aqui, ó. Não tem esclerose, tem uma osteopenia. Cadê o branco aqui, brancão? A gente tem um brancão aqui, mas aqui houve uma fusão, que é uma alteração que às vezes acontece, tá? Houve uma fusão óssea, tá certo? E às vezes acontece também, pessoal, na artrite, acúmulo de cristal. Cara, a pessoa, ela não é só uma doença única. Acontece um monte de coisa e se mistura, tá? Vocês vão ver que às vezes é até difícil da gente dizer se a pessoa tem só artrite reumatoide, porque às vezes ela também tem osteoartrose envolvida. Mas quando você observa que tem um aumento dessas partes moles periarticular e a articulação tem uma área de osteopenia, ó, aqui tá preto, tá? Ó, tá preto. Aqui também tá escuro, ó, tá preto, tá escuro, tá? Isso aqui é osteopenia. Isso daqui faz a gente pensar em artrite reumatoide, tá? Então, osteopenia, tá? Aqui existe um outro acometimento que é subluxação. Subluxação, ó. Essa falange, ao invés de estar articulada aqui no lugar certo, ela está subluxada. Subluxada, tá? Que é uma coisa também bem comum da artrite reumatoide. Eu falei. É o dedo em ventania? Dedo em ventania, em abotoadura de botão, em casa de botão, em cabeça de cisne, tá? Então, assim, a gente vê vários nomes para isso aí, tá? Tem o desvio as mãos, elas desviam, tá? O carpo, né? A região do punho, ela faz uma alteração que ela desvia, né? Para a ulna, as mãos. Então, em vez da mão ficar assim, a mão fica assim, ó. Ela desvia, tem o desvio ulnar da mão, tá? É uma alteração que é comum no carpo. Aqui nessa imagem, tem um pouco, mas é muito pouco, não dá para você dizer assim, não. É mais comum você ver, inclusive, visualmente. Ao vivo agora, você pede para a pessoa, mostra suas mãos, ao invés da pessoa mostrar assim, você vê que a mão da pessoa está assim. Certo? Visualmente, você já consegue identificar que tem esse desvio ulnar, tá bom? E existe uma articulação que é muito envolvida, tá? Aqui, tá? Tanto a interfalangiana distal, que tem lá na osteoartrose, tá envolvida, mas essa daqui, ó, a proximal, e essa daqui, a metacarpofalangiana, tá envolvida. Então, acometimento de metacarpofalangiana e interfalangiana proximal. Isso aqui são sinais de osteoartrose. De osteoartrite reumatoide, tá? Então, acometimento dessa daqui e dessa daqui, tá? Da interfalangiana proximal e da metacarpofalangiana, tá certo? E observe agora o punho. Vamos olhar o punho desse indivíduo, pessoal. Olha como os ossos estão fundidos. Esse aqui você ainda vê até um pouquinho de contorno, mas você não vê os ossos bonitos. Esse daqui fundiu, foi tudo, fundiu, e ainda tem áreas de osteopenia. Tem umas áreas pretas aqui, ó, umas áreas escuras, tá? Isso aqui a gente tem que pensar em artrite reumatoide, tá certo? Basicamente isso. Só para mostrar aqui para vocês, ó, acometimento mais comum da artrite reumatoide, tá? Essa daqui é a interfalangiana proximal e a metacarpofalangiana, ó. Aqui uma subluxação dessa articulação. Subluxou. Ao invés de estar aqui um em cima do outro retinho, ó, subluxou, tá certo? Então, é muito comum. Clinicamente, esse nódulo tem nome, é o nódulo de Bouchard, tá? Heberden é esse mais distal e o Bouchard é esse aqui mais comum da artrite reumatoide. Os dois estão na artrite reumatoide, os dois, mas é mais comum o acometimento dessa proximal aqui, Bouchard, tá? Enquanto que na artrose, geralmente a gente tem só Heberden, só esse distal, tá? Aqui é só mostrando para vocês a sinovite, tá? Que pode ter um entesite também na artrite reumatoide, só para vocês entenderem que essa região aqui está toda inflamada, né? Então, acaba acometendo também a êntese, formando a entesite, e tendo sinovite. É por isso que isso aqui aumenta de tamanho. Fica aumento de partes moles, é justamente porque pega essa região aqui ao redor, né? Da inserção dos tendões do dedo. Tá? Por isso que aumenta isso aqui, tá?
E aí, uma coisa que às vezes, eventualmente, acontece. Ó, isso aqui, vocês estão vendo que tem uma área aqui mais visível de partes moles, né? Isso aqui, vocês estão percebendo que tem uma área aqui, um pouco ao redor dessa articulação, né? Você percebe que tem essa areazinha aqui um pouco mais branca ao redor, né? Indicando aquele espessamento do tecido, né? De partes moles ao redor da articulação, tá certo? Isso aqui é o espessamento cápsula sinusal. Não vou falar isso aqui, é só para vocês saberem, tá? Memorizem essas alterações aqui, o nome delas são mais fácil, né? Aumento de partes moles. Isso aqui é por conta disso aqui, desse espessamento cápsula sinuval, tá? Então, só para vocês terem ideia. Às vezes, pessoal, também tem erosão óssea na artrite reumatoide. Tá? A artrite reumatoide, ela costuma erodir mesmo, tá? Então, você tem subluxação, erosão óssea, sempre sem esclerose. Você não vai ver areosclerose, você vai ver osteopenia. Um grande marco que ajuda muito no diagnóstico é a osteopenia, tá? Deixa eu ver se tem mais. Oi. Então quer dizer que o nódulo da artrite reumatoide, ele vai ser mais esse, que é pro espessamento dessa parte mais cartilagem, né? Sim, porque ele faz uma tenossinovite, certo? Então, ele faz uma tenossinovite. Então, ao redor, né, tem aquela inflamação da articulação, das partes moles que acometem aquela articulação, tá? Mas o da osteoartrose vai ser um nódulo ósseo. A osteoartrose é geralmente uma osteofitose, um osteófito que cresceu ali, entendeu? E aí aumentou o tamanho da articulação. Excelente raciocínio. Arrasou mesmo, isso aí. Tá? Muito bem. Ei, professora. Diga. Essas erosões marginais aí, são as lesões de saco bocado ou não? Querido, a gente costuma falar esse termo saca-bocado lá na artrite psoriática, mas é muito parecido, tá? É muito parecido. É melhor você não usar esse termo, porque a galera usa mais para artrite psoriática. Mas você vê aqui que tem umas áreas que é como se tivesse sido comido, né? Ó, né? É tipo como se tivesse sido comido. Então, chama isso aqui de erosões marginais. Melhor você chamar de erosões marginais mesmo. Perfeito. Tá? Obrigado, professor. Que aí você fala o termo mais correto. E aqui na região da sacroiliaca, ó. A sacroiliaca, lembra que pode ter artrite reumatoide em qualquer lugar, inclusive na sacroiliaca. Nas provas de residência, os lugares mais comuns são mãos, pés e punhos, tá? Mas aqui na vida real também tem na sacroiliaca. Um grande marco da sacroiliaca é justamente o fato de ser bilateral, tá? O acometimento, ele é bilateral, tá bom? Então, aqui, pessoal, se você for parar para pensar, ó, essa articulação, ela tem uma osteopenia. Olha a osteopenia. Tá vendo? Tem uma osteopenia, tá escuro aqui, não tá branquinho. A cortical do osso, ó, a cortical geralmente tem essa linha branca, né? Aqui também tem artrose um pouco aqui, tem um pouco de artrite reumatoide aqui. Mas aqui tá muito claro que não tem a continuação da linha cortical, né? Tem uma osteopenia. Então, é um achado meio clássico, né? Quando você pega a sacroiliaca e vê uma osteopenia periarticular, simétrica, tá? Então, isso a gente tem que pensar em em artrite reumatoide também, tá? Então, lembra, é tudo a mesma coisa, só mudamos a articulação, né? Osteopenia é um grande marco, tá certo? A redução simétrica da articulação é um marco. Você ter subluxação é um marco, e aquelas erosões ósseas também é outro marco. Então, memorize essas 4 alterações que são bem comuns de artrite, não importa a localização. Quando eu estou falando de dedo, aí a gente tem aqueles nódulos de Bouchard e de Heberden. Os dois podem ter, principalmente Bouchard, que é o da interfalangiana proximal, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o exame da vida real. O exame da vida real é assim, ó. Olha que interessante esse exame, pessoal.
Percebam que uma parte aqui da articulação, isso aqui é o fêmur, isso aqui é a tíbia, ó, teve uma redução simétrica, não foi? Redução simétrica. Isso aqui está me falando a favor até agora de artrite reumatoide, porque teve uma redução simétrica. Aqui tem uma área de osteopenia. Tá vendo? Tá escuro aqui, artrite reumatoide. Mas lá e vai, tem uma área aqui que tem uma esclerose, né? Por quê? Porque esse paciente tem as duas doenças. Ele tem artrite reumatoide e tem osteoartrose. A osteoartrose causa essa esclerose subcondral que a gente está vendo aqui, tá? E a artrite reumatoide vai causar a osteopenia que eu estou vendo aqui. E a redução do espaço de forma simétrica. Olha só como é a vida real, né? Isso aqui é uma sobreposição de artrite reumatoide e osteoartrose, tá? Para vocês entenderem o que é que às vezes a gente se depara, tá? Caso 3, tá, pessoal? Caso 3, a gente vai mudar o lugar. Então, é um homem de 40 anos que tem uma dor lombar crônica, progressiva, com rigidez. Pessoal, vocês imaginam o que quando a gente conta uma história dessa, né? Vocês têm alguns diagnósticos diferenciais, né? Dor lombar crônica, progressiva e rigidez. Basicamente, pessoal, pode falar, Bia. Não, como diferencial, poderia ser uma hérnia. Poderia ser uma hérnia, excelente. Poderia sim ser uma hérnia, tá? Então, assim, o que a gente tem que diferenciar é justamente isso. Se é uma lombalgia mecânica, que seria causada por uma hérnia, por exemplo, ou por uma alteração muscular, uma contratura muscular, ou se é uma doença inflamatória. O raio-x vai poder te ajudar nisso aí, tá? Se você encontrar alterações ósseas, você vai tender a pensar mais até em coisa inflamatória, tá certo? Apesar de que, se você vê a ressonância, é ela que vai te dar o diagnóstico cravado de que é uma alteração de raiz, né? Mas, e a história clínica é fundamental. Se a pessoa te diz que ela é uma rigidez matinal, que pior de manhã, que ela demora, quando ela começa a esquentar o corpo, aquela dor melhora, e isso vai te direcionar para uma alteração inflamatória. Tá? Então, essa história aí de que a pessoa vai esquentando o corpo, o começo da atividade física é ruim, mas no final da atividade física ela tem uma melhora, isso não vai acontecer com a lombalgia mecânica, jamais. Né? A mecânica, quanto mais atividade física eu der para aquela paciente, mais dor ela vai ter. Inflamatória não, o contrário. Vai esquentando ali, é como se demorasse para esquentar o carro, né? Carro a álcool, né? Nem existe mais, quando era bem pequenininha ainda existia. E eu me lembro dessa história, tinha que esquentar para o negócio sair, senão ele travava. É igualzinho, tá? Então, assim, falando das doenças inflamatórias, a gente vai falar aqui basicamente da espondilite anquilosante e da artrite psoriática, tá? Existem outras, mas a gente vai falar dessas duas, tá? Então, basicamente, pessoal, a espondilite anquilosante, que outra doença vocês estudaram lá no S5? Que tinha HLA-B27 positivo, vocês lembram? Vou dar uma dica que é uma doença inflamatória intestinal. Crohn? Crohn, excelente, tá? Pessoal, isso aí cai muito em prova de residência, tá? A associação de espondilite anquilosante com doença de Crohn e HLA-B27. Então, por isso que eu fiz o link com Crohn, tá certo? Então, teria assim, uveíte também, a pessoa? Uveíte também, pode ter sim, tá? Também tem associação, tá? Com HLA-B27. Então, assim, espondilite anquilosante é uma doença de homem jovem. Eu tinha, quando eu estava na faculdade, eu tenho ainda um grande amigo que na época da faculdade foi diagnosticado com espondilite anquilosante, tá? Ele tá bem, graças a Deus. Mas ele tem que tomar medicação, imunobiológico, tá? Mas ele tá ótimo, graças a Deus. Então, mais comum em homem jovem, tá? Esse meu amigo é um exemplo, né? Então, o que é que vai acometer geralmente, né? É uma doença que vai pegar o esqueleto axial, geralmente sacroilíaca, de forma ascendente e progressiva. Então, classicamente, começa lá na sacroilíaca e vai ascendendo a doença progressivamente. Uma coisa clássica que acontece nessa doença é a redução do espaço articular, tá? Então, você tem e também de forma simétrica, tá? Como a artrite reumatoide, também é de forma simétrica.
tá certo? Só que aqui, geralmente, você vai ter a pista daqui, que vai te ajudar, é olhar a coluna. Faz o raio-x de sacroiliaca, mas você vai olhar a coluna desse indivíduo, que saiu aqui a coluna. Olha só que interessante essa coluna, pessoal. Vocês conseguem ver que tem uma ligação óssea entre os corpos vertebrais, ó. Tem uma corticalzinha aqui, ó, entre os corpos vertebrais. Você não vê o corpo vertebral sozinho. Você vê que tem um osso que está seguindo aqui o trajeto, ó. Vai subindo. O nome disso é sindesmófito. Sindesmófito é um prolongamento ósseo que cresce de forma ascendente também, vertical e ascendente, que faz a ligação entre a coluna. Lembra muito aquele DISH, aquela doença DISH? Lembra muito. Só que não é na região anterior da coluna, é na coluna inteira. Na coluna inteira, tá? E aí, pessoal, a gente fica com essa história aqui de coluna em bambu, tá? O sindesmófito, ele vai dar a anquilose. Vocês lembram que é anquilose? Vocês já ouviram falar disso, anquilose? Não lembro, professora. Não é a... Vai lá, Fernanda. Eu achei que fosse a ligação da... Que a gente até viu a imagem agora há pouco, não foi? Isso, a anquilose é isso aí, é exatamente isso. Mas na clínica, sabe? O que é uma anquilose na clínica? Na clínica é a perda da mobilidade. Você não consegue mexer no esqueleto, você está congelado. Tá? Você não consegue ir para frente, você não consegue ir para trás, você não consegue jogar o quadril para o lado, o quadril para o outro. Por quê? Porque a sua coluna está virando um bambu. Tá? Ela não tem mais o espaço discal, né, livre para fazer o movimento, né, que a gente usa justamente. O fato do disco não ter osso permite a movimentação lateral, antero-posterior, beleza? Na hora que você tem uma calcificação, né, que está seguindo a coluna inteira, você está congelado, tá? Então, isso é a anquilose clínica, né, que a gente chama. Então, olha só, aqui, isso aqui é crescimento ósseo. E aqui atrás, pessoal, o arcabouço, né, o arco posterior, ele também cria pontes, tá? As espinhas, né, posteriores também criam pontes. Então, uma coisa que é muito característica disso, tá? É justamente essa alteração bilateral e da criação de pontes. Aqui, ó, a posição do esquiador, ó. Isso aqui é a posição do esquiador, a gente chama isso de posição do esquiador, tá certo? Lembra que a espondilite anquilosante é simétrica, tá? E aí, uma pista para diferenciar com artrite reumatoide é que tu vai olhar na coluna. Olha a coluna e a coluna tem essas pontes. Beleza? Então, é uma forma de diferenciar as duas, tá bom? Agora, quando eu vejo... Olha só essa situação aqui. Essa situação aqui, pessoal, ó, tem uma área aqui que tem um pouco de esclerose subcondral, ó, isso aqui é uma artrite, tem uma redução do espaço articular com uma esclerose subcondral desse lado. E esse lado tem redução do espaço articular? Ou é assimétrico? Parece que tá normal. Assimétrico. Exatamente, está assimétrico. Então, isso aqui é o que a gente mais encontra na artrite psoriática. A artrite psoriática, você vai ter uma redução assimétrica do espaço articular, tá? Então, aqui você vê que tem uma esclerose, inclusive uma esclerose, a gente poderia pensar em osteoartrose, né? Osteoartrose, esclerose, redução do espaço subcondral, tá? Só que, geralmente, é muito raro a gente ter uma osteoartrose isolada na sacroiliaca. A gente tem que pensar realmente em doenças que gostam de acometer sacroiliaca. As mais comuns são espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite reativa, tá? As principais são essas, tá certo? Então, aqui nesse caso, por ser assimétrico, tá? Eu tenho que pensar em artrite psoriática. E aí, aqui também posso ter formação de sindesmófitos. Olha, isso aqui é um sindesmófito. Pode ter sim, tá? É incomum a gente ter colunas de bambu. A gente não vai ver com colunas de bambu aqui, mas a crescimento de sindesmófitos isolados a gente consegue ver sim na psoriática, tá? E finalmente a gente vai para o ponto mais comum da psoriática, que é o acometimento das mãos, ó. Deixa eu aumentar aqui as mãos aqui.
Ó, nas mãos, pessoal, olha que coisa interessante. Olha só essa ponta de lápis. Isso aqui é uma ponta de lápis, não parece? Então, aqui tem uma erosão, a gente chama aqui erosões em saca-bocado. Esse caso específico não tem muita erosão em saca-bocado, nem estou vendo erosão nessa imagem, tá? Mas às vezes a gente vê erosão em saca-bocado, principalmente na periferia, certo? Na periferia das interfalangianas aqui, mais próximo da região da articulação em si, é onde a gente costuma ter a erosão. E o mais comum é luxação completa. Isso aqui é uma luxação completa, da ponta do dedo com essa parte do meio do dedo, tá? Por quê? Porque nem toca, tá? Esse dedo nem toca aqui. Então, a luxação completa com dedos em ponta de lápis. Isso é uma coisa muito comum de artrite psoriática, tá certo? Então, você vai pensar, o local mais comum de acometimento é justamente a interfalangiana distal, tá? Enquanto que na artrite reumatoide, né, é mais comum aqui, nessa proximal, e na metacarpofalangiana, tá? Então, aqui, a psoriática, ela lembra muito a osteoartrose no sentido de pegar interfalangiana distal, tá? Mas você jamais vai encontrar uma luxação numa osteoartrose. Aqui você tem uma luxação verdadeira com o dedo em ponta de lápis. A gente chama isso de acrosteólise também, porque é como se comesse o osso. Olha só esse dedo aqui, gente. Olha só como é que tá essa articulação. Esse mal formado, total. O osso, ele muda totalmente de formato, né? Fica triangular, né? Aqui tem uma luxação, aqui tem luxação, e aqui tem luxação, tá? Verdadeira. É uma coisa que chama muito a atenção nisso, tá? Outra luxação, tá certo? E uma coisa muito importante, não é necessário lesão de pele para o começo de uma artrite psoriática. Não é obrigatório, pessoal. Geralmente, o mais comum é que já tenha doença de pele. É o mais comum, tá? Mas não é obrigatório. Digo isso com propriedade. Minha mãe tem artrite psoriática. Ela nunca teve nenhuma lesão de pele, nenhuma. Nem de nada, tá? Mas ela tem artrite psoriática, tem exatamente isso aqui. Tem luxação das interfalangianas distais, tá? Ela tem ponta de lápis, né? Sacrosteólise. E ela tem ainda umas lesões em saca-bocado. Aí é como se comesse uma mordidinha dos ossos, sabe? Principalmente nessa porção mais distal aqui, junto da articulação, tá? Mas, pronto, ó, tá aqui, saca-bocado, ó. Parece umas mordidas, tá? Mordida, né? Ó, e às vezes você perde o formato, e aqui tudo em ponta de lápis, ó, tudo triangular. Olha só como é que tá esse osso aqui, ó, todo triangular, tá vendo? Então, isso aqui o pessoal às vezes chama lápis dentro do copo, ou lesões em ponta de lápis, tá? Lápis dentro do copo ou lesões em ponta de lápis. Tem um afilamento aqui, ó, da diáfise do osso. Pode ter um afilamento importante da diáfise do osso. É outra coisa que a gente pode ver, tá? Aqui também é lesão em erosão, ó, erosão. É a tal da lesão em saca-bocado, tá? Ela é como se fosse uma mordida, né? Come mesmo, come o osso, tá? E vamos agora para o quarto caso. Quarto caso é um caso clássico, né? Certamente vocês já devem ter ouvido falar dessa doença. Um homem, isso aqui é epidemiologia, essa doença é uma doença de homem, 50 anos, dor no pé, especificamente no primeiro metatarso. O dedão. Gota. A gota. Acabou. É isso aí mesmo. Tem que pensar em gota, tá? E aí, como é que é a lesão da gota, pessoal? A lesão da gota é feia, viu? Não é bonito, não. Olha só essa região aqui. Aumento de partes moles. Lembra o quê? Artrite reumatoide, né? Tem aumento de partes moles. Aqui tem aumento de partes moles. Por quê? Por depósito de cristais. Tá certo? Você vai ter um depósito de cristal, essa articulação vai ficar gigante, e você pode ter lesões também, erosão aqui junto dessa articulação, tá? No osso. Tem erosão, é um marco da doença, erosão. Um marco da doença, aumento de partes moles, tá certo? Então, lembra de erosão e aumento de partes moles, tá certo? E a localização clássica, primeiro, metacarpofalangiana, né? Metatarsofalangiana, desculpa. Olha só aqui, ó,
erosão, 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 erosão. Olha só, pessoal, isso aqui é horrível, pessoal. Isso aqui é uma dor horrorosa, né? E a doença dos reis, né? Porque o ácido úrico, ele se acumula muito por conta do consumo de proteína. E antigamente só consumia proteína quem era rico, né? Então, era o rei que tinha gota, né? O dedão do pé todo doendo, o cara comia proteína e tinha gota, né? Não era doença de pobre, né? Porque pobre não comia proteína. Então, era uma doença, inclusive, elitista. Outras artropatias, né? Pegando esse gancho, existe a artropatia outras artropatias por depósito de cristal, que essa daqui é por depósito, né? De ácido úrico, né? A gota que faz esses tofos gotosos, né, que o pessoal chama, tofo gotoso, tá? E aí, só lembrar aqui, pessoal, que faz esclerose, ó, ao redor da parte de erosão tem uma esclerose aqui importante, tá? Uma esclerose importante ao redor da área que fez a erosão. Outra doença que é por depósito, aí aqui é o depósito de pirofosfato de cálcio, é a doença por depósito de pirofosfato de cálcio. O nome já diz tudo, né? Não é nenhum depósito o quê? Pirofosfato de cálcio. Olha como é bonitinho, pessoal. Aqui, geralmente, uma articulação muito comumente acometida é joelho, tá? Percebam que tem um depósito aqui branquinho, ó, como se fosse entre, né, no espaço intraarticular, o espaço intraarticular, tem uma linha branca, tá vendo, ó? Uma linha branca. Você percebe isso? Eu não tô vendo, não. Isso, tá vendo, não, ó? Isso aqui, ó, essa linha branca aqui, ó, tá sim, fora agora do osso. Fora do osso. E isso daqui é o depósito de pirofosfato de cálcio, tá? Então, é muito típico. Você olha para a imagem e vê esse depósito. Você, nossa, doença de cristais, né? Depósito de cristais de pirofosfato de cálcio, tá? Então, é essa questão aqui. Isso é um depósito na sinóvia, tá? Na articulação, no condral, né? Na cartilagem, tá? Isso é na sinóvia. Então, você vê aqui esses depósitos justamente no espaço interarticular, tá bom? A maioria é assintomático, olha que interessante. A maioria é assintomático, tá? Aí aqui tem esse quadrinho que é interessante só para vocês, assim, tem os achados principais, né? Aqui na espondilite anquilosante, ó, que mais prolifera, sindesmórfito, né? Geralmente, acometimento é coluna, né? Esqueleto axial, sacroilíaca, né? E pode ter entesite, tá? A artrite reumatoide, no acometimento axial dela, a artrite reumatoide eu não falei, mas ela pode acometer, eu falei, né? Que pode acometer o atlanto axial, C1, C2. E pode dar instabilidade, inclusive. É uma coisa que pode até ser perigosa, tá? Para o paciente, essa instabilidade. A gente, às vezes, acompanha paciente que tem uma erosão, né, dessa articulação e acaba causando essa instabilidade de C1, C2. Essa doença aqui é artrite psoriática, tá? Artrite psoriática. Tem geralmente erosão, né? Comete também coluna, sacroilíaca, também tem entesite, tá? Essa daqui é depósito por pirofosfato de cálcio. Praticamente não tem proliferação. Acometimento geral raro. Eu acho que essa CPPD é aquela por depósito de pirofosfato de cálcio. Ela também pega joelho, tá? Aqui tá a coluna, mas pode colocar aqui joelho. É uma coisa bem comum dessa doença, tanto que foi o que a gente mostrou aqui a imagem, ó. Acometimento de joelho, né? A gota, você tem que pensar em tofo gotoso. E artrose, você vai pensar sempre nos osteófitos, naquela redução assimétrica do espaço articular, na esclerose subcondral e nos cistos subcondrais, tá? Então, a artrose são essas 4 alterações, tá? Aqui tem só uns esqueminhas que eu acho que foi, inclusive, a professora Clarissa, que ela acrescentou aqui, que ficou legal, ó. A gota, às vezes você pode acometer essa articulação aqui mais proximal, mas principalmente no pé, né, que aquela metatarso falangiana, o pé. A artrite psoriática pode pegar principalmente essa daqui, a distal, mas ela pode pegar a proximal, mas ela geralmente é a distal que faz aquele afilamento em ponta de lápis, tá? A osteoartrose, ela pega as duas, tanto a distal como a proximal também, pode pegar esse dedo, né, um pouquinho de punho. A artrite reumatoide geralmente pega a proximal
e a metacarpofalangiana e punho, mas do lado mais lunar, tá? Então, na mão, isso aqui é muito interessante, esse esqueminha, porque faz você pensar mais ou menos onde você pode encontrar a doença nas mãos, né? Dependendo do tipo de doença que o paciente tem o diagnóstico. E aí, pessoal, penúltima doença, tá? Penúltima doença que não dá para não falar dela, porque ela é muito comum, é a artropatia de Charcot. Alguém aqui já ouviu falar desse nome? Artropatia de Charcot. Já ouvi o nome. Já ouviu o nome, né, Ricardo? Por acaso, você lembra se foi na endócrino que você ouviu esse nome? Talvez você tenha ouvido algum paciente da endócrino. Não lembro, professora. Ricardo, a artropatia de Charcot é causada por diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Olha o joelho desse cidadão aqui, ó. Acabado. Isso aqui é uma luxação. Luxou, ou subluxou, pelo menos, mas grande parte do fêmur não está articulado com a tíbia, perceberam isso? Isso é o que caracteriza uma luxação. Grande parte daquele osso não está na articulação, ele saiu da articulação, tá? Então, isso é uma luxação. O que acontece aqui, pessoal? O diabetes, ele faz uma doença de nervo, tá? Então, você tem uma alteração do nervo. O nervo, ele perde a sensibilidade motora. E vocês sabem por que acontece isso no joelho desse cidadão e também, muito comumente, no pé, porque o paciente bate com muita força no chão. Ele desaprende a andar. Ele desaprende qual é a força que ele tem que usar quando ele bate no chão, porque ele tem perda da sensibilidade, tá? Do nervo, quando o nervo bate no chão, ele não tem essa sensibilidade. Então, ele vai pra porrada mesmo, ele bate o pé, pá, 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 tá? E isso aí, esse trauma vai causando isso. Isso aqui, deformidade óssea, ossificação heterotópica, tudo isso por conta de pancada, pessoal. E destruição completa do espaço articular, tá? E isso é causado pelo problema do diabetes, causando problema neural, tá? O nervo, ele para de ter sensibilidade espacial, motora, e aí o paciente não sabe mais andar. Ele desaprende a força que ele tem que fazer para pisar no chão. Isso é muito comum, pessoal. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque você vê a pessoa totalmente incapacitada de se locomover, tá? Com muita dor, tá? E aí, na verdade, ela não fez o diagnóstico do diabetes dela, né? Às vezes ela vai dar o diagnóstico de diabetes numa situação dessa, né? Então, perdeu o tratamento, podia ter tido uma vida completamente diferente, tá? Então, por isso que é tão importante você fazer um rastreamento, né? A saúde da família é fundamental, né? Ter o screening, né, da sua glicemia, para você evitar, né, evoluir com situações desastrosas como essa, né? Olha só o pé do cidadão aqui, ó. Perda do espaço articular, né? Erosão. Ossificação heterotópica, parece que cria um osso, ó. Parece que é osso mesmo. Isso aqui é tão denso que é osso. É osso que cresceu aqui, tá? Não é um sindesmófito, não é um simples osteófito, é osso, é ossificação heterotópica que chama, tá? E a última doença, porque a gente não pode fingir que ela não existe, né? É uma doença da pediatria, artrite reumatoide juvenil, tá? Essa artrite, ela acontece porque quando o paciente tem artrite reumatoide, ele fica com muita dor articular. E aí ele para de usar a articulação. Isso é causado pela perda, né, do uso da articulação. O paciente sente dor, aí ele não usa mais a articulação, evita mexer a articulação, porque está com dor. E aí o que acontece, ó? Afilamento da diáfise, olha só como está afilado, ó, o fêmur, isso aqui é o fêmur, eu estou vendo uma visão perfil, tá? O paciente está com o joelho em perfil, aqui a patela, fêmur, tíbia e fíbula, como se ele tivesse dobrado o joelho, tá? Olha como essa fíbula está afilada, como a tíbia está afilada, essa parte aqui da diáfise, e o fêmur está afilado, tá? A gente chama isso de diáfise grácil, tá? E aí, em contrapartida, ele tem o alargamento das metáfises, tá? E isso é causado pelo desuso. Se a gente não usar articulação, vai acontecer isso, tá? Se você, Deus o livre, a pessoa vai ser mantida em cativeiro, né? Ela não usa articulação, vai acontecer isso,
tá? Vai ficar com a diáfise fina e a metáfise grande, né? Grossa, tá certo? E aí, isso é a diáfise grasso, que a gente chama, tá certo? Tem como recuperar? Querida, até tem, tá? Só que a gente não pode. Essa situação aqui é desastrosa, porque esse paciente está com muita dor, né? Tem aqui osso batendo no osso, ó. Tem muita esclerose aqui, tá? Tem umas áreas de erosão, tem cisto subcondral. Ele deve ter feito aqui artrose também, né? Acho que aqui já tem um processo misto, tá? Quando tá nesse jeito, dessa forma, é muito difícil, tá? Não volta, não. Quando vocês estiverem na enfermaria de reumatologia, né? Vendo o paciente que realmente fica internado, vocês vão se deparar com as situações terríveis, pessoal. Pessoas com artrite reumatoide ou que tiveram artrite reumatoide juvenil não conduzida adequadamente, né? Porque, obviamente, pessoal, tudo tem tratamento hoje em dia. O problema é que a gente, às vezes, deixa para descobrir o negócio depois e não cuida, né? Então, assim, quando você trata precocemente, você evita muito desses problemas, né? Mas você vai ver que, infelizmente, você vai se deparar com o paciente internado na reumato, o paciente está todo assim, pessoal. Cara, as pernas tudo dobradas, não volta mais não, entendeu? Não tem mais como ossificou aquela articulação ali, ela já não tem mais como voltar, ela já está numa situação que tem erosão, já tem vários processos ali que estão também envolvidos, né, porque a doença, ela se torna múltiplas doenças, não só a doença de base, a artrite reumatoide, às vezes você começa a ter osteoartrose também, porque você não usa a articulação, né. Galera, basicamente era isso, tá? Essa aula ela é bem densa, né? Tem muita coisa, tá? Mas, por favor, memorizem as coisas fundamentais, né? Aquelas 4 achados da artrite, a osteoartrose, que é o mais comum, né? O fato da artrite reumatoide, ela ter uma redução simétrica da articulação, com osteopenia. Olha para aquele slide lá do joelho do cidadão, que tem osteoartrose de um lado e artrite reumatoide do outro, para ficar mais claro, né? A diferença entre as duas. Lembrar que na espondilite anquilosante o acometimento é simétrico e você vai olhar sempre para a coluna também, porque deve ter acometimento de cidesmófito e coluna em bambu também, que vai te ajudar. Já a artrite psoriática no quadril, né, na sacroiliaca, ela é assimétrica, tá? A artrite psoriática nas mãos vão pegar mais as distais, tá? Faz aquele afilamento em ponta de lápis, tá? Com luxação verdadeira do dedo, tá? E pode cursar com lesões em saca-bucado, erosões ósseas bem grosseiras, tá? Da gota, lembra do primeiro dedão, né? Não dá para esquecer. Né, da doença de depósito de pirofosfato de cálcio, lembra que vai ter uma linha, né, de branquinha na região condral, né, da sinóvia, né, região condral, vai ter essa linha branquinha de depósito de pirofosfato, tá? Novamente, artrite, doença de Charcot, doença do diabetes, tá certo? Então, a alteração é nervosa mesmo, a gente perde a habilidade de saber qual é a força que você tem que fazer para andar, e você tem atrito e erosão por conta de pancada, tá? E a importância de você ter a mobilização da articulação, porque ela vai ficando definhada, literalmente. O diáfise afina e a metáfise alonga quando você tem uma articulação em desuso. E aí, um exemplo clássico é a artrite juvenil reumatoide, tá? Que a dor impede o paciente de mover, tá certo? Então, basicamente, né, os achados mais importantes da aula, pessoal. E até próxima semana. Obrigado, Até a próxima professora. semana. Obrigada, professora. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora, foi excelente. Valeu, querido. Beijão. Bom final de semana. Valeu, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.